Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Estamos aqui para mais um round no Diário da Região TV. Um round que me deixa muito preocupado, porque é uma luta tensa, muito difícil. Eu disse agora há pouco, antes de iniciar o programa, para essa menina aqui, eu estou com medo. Eu estou recebendo a professora Raquel Araújo, Kung Fu. Louva a Deus, eu estou com muito medo dela, porque essa menininha está embarcando para o campeonato mundial na China. Obrigado pela presença aqui, professora Raquel. Tudo bem, Márcio? Obrigada a vocês pelo convite. Nossa, mas você está muito calmo e eu nervoso, como pode? Eu tô nervosa, assim, eu tô suando aqui. É que a gente dá uma respirada, mas às vezes cai a ficha que a gente tá quase aí para ir, e aí bate o nervosismo de novo, e a gente respira de novo, porque o que tinha que ser feito já foi feito, que é treinar, né? E treinar eu tenho treinado incansavelmente. Bom, meninos da TV, da Diário da Região TV, vou dizer uma coisa para vocês. Treinar, como ela diz, é um pouco mais além, viu? É um pouco mais insano. O Mundial, agora, nessa semana, é dia 19. Isso. Né? Então, a professora Raquel, é assim, ela praticamente 24 horas treinando Kung Fu. E para ir no Mundial, assim, a gente está sabendo que do Brasil é uma delegação que não chega a 40 pessoas. Isso, são 35 atletas, na comissão técnica são 3, e mais os observadores que são acompanhantes, somos em 15. 15, são 15, no total de 50. E para chegar nesse Mundial da China, a gente está falando como se fosse a Meca do Kung Fu, não é isso? É isso mesmo. São todos os atletas que tiveram que passar por campeonatos das suas regiões, dos seus estados, né? Então, seletivas, aqui no caso, em São Paulo, na região de São Paulo, então tem uma seletiva paulista, e depois tem um brasileiro, que no caso que a gente participou, aconteceu em Goiás dessa vez. E aí quem passou ainda teve uma peneira dentro da seleção brasileira. E aí lá a gente foi avaliado e foram feitos cortes. Então algumas pessoas não passaram e outras pessoas passaram. Nesse caso eu passei, eu e mais 34 pessoas que estamos embarcando aí. No caso, passaram mais. É que devido às condições financeiras, as pessoas têm que, de fato, desistir. Que acaba sendo a luta mais difícil, né? É uma das mais difíceis. A professora Raquel, meus amigos, é assim, participa de todos os campeonatos oficiais. Se eu perguntar para ela de títulos, você Uau. tem, né? Tem bastante. Tem bastante, mas assim, é uma atleta de alto nível, é alto nível mesmo. Eu tenho o grande prazer de ter aula com ela, eu a chamo de minha mestra, né? Ela briga comigo, mas eu quero aproveitar, estender o nosso grande alô de saudação, nosso Márcio Augusto Shifu, que é o, digamos assim, o nosso mentor, né? Vamos falar assim? Sim, o nosso Shifu. É, nosso Shifu. Mas eu brigo com o professor Raquel e falo, é a nossa... No mandarim chinês tem 2 termos para Shifu, né? Tem o japonês fala Shihan e aquele lá é o mestre. Tem o Shifu, que é o Shifu técnico, que pode ser tanto feminino como masculino, né? Aí eu posso falar Raquel Shifu, mas se for para falar Shifu do Kung Fu, Márcio Shifu, nosso mestre lá em Santa Cecília. Correto, professora? Correto, corretíssimo. Agora, eu posso perguntar como é o treino, a partir do momento que você recebe a confirmação para o Mundial, o que muda na sua rotina? Eu, na verdade, continuo mais ainda a treinar, né? Então, mais específico. Então, o Shifu, que é o que me treina, que é o Shifu Márcio, e aí ele coloca uns olhares técnicos. Então, ele vai avaliar onde eu posso melhorar na postura, olhar. Então, ele vai lapidar o que já tem sido treinado há tempos, né? Porque um atleta que se diz atleta, ele não pode parar de treinar de jeito maneira. E eu acredito que todos nós, de todas as modalidades,
não paramos jamais, assim, só para quando realmente tem que parar. E o que ela está falando aqui pra gente, meus amigos, ela fala para quando ela está dando aula para os baixinhos da escola lá, né? Quer dizer, isso não é porque ela está na entrevista, isso faz parte da aula, né? Faz sim. Na verdade, quando eu dou aula para os pequenos, que eu dou aula para todas as idades, e eu sempre falo para todos eles que independente do objetivo que ele tenha da vida dele, ele tem que se dedicar muito. Então, se ele quer ser um artista de desenho, ele vai se dedicar então a desenhar. Se ele quiser ser o que ele quiser, ele tem que se dedicar. É. E o Kung Fu é isso, é trabalho árduo. É trabalho árduo. Ai, meu Deus, olha os dedos quebrados aqui, meus amigos. Verdadeiramente é árduo. Mas eu estou pensando de uma situação que aconteceu e eu preciso compartilhar isso com os amigos, porque são coisas que acontecem que se a gente não contar, né? Eu estou em Lima, Peru. Não, acho que é. Ano de 2012. Eu era de uma outra escola e eu entro no ginásio, era um campeonato mundial. Era um campeonato Mundial em Peru, eu fui participar e tal. E quando eu entro no ginásio, eu sou um grito. Mas aquele tomava uma única voz. Eu olho mas aqui, brasileiro gritando lá. Eu falei, onde tem torcida brasileira? Quem era a única voz que estava sobressaindo todos os outros? Eu falei, nossa, aquela menininha. Isso em 2012. A gente chegou numa sexta-feira, eu tava lá, calculando, torcendo e gritando Brasil. Eu falei, nossa, que bacana. E no domingo seguinte, encerramento do Campeonato Mundial, foi eleita a melhor atleta da competição. Chamaram quem? Raquel. Aquela menininha gritando, foi eleita, ganhou tudo e, além do mais, foi eleita a melhor atleta do Mundial. Foi assim de arrebentar, viu, professora? Foi de arrepiar, na verdade, né? Nós ficamos lá, tudo, aquele multidão de gente, e ela fez uma performance de apresentação que foi mesmo. E foi em 2012, eu competi. Você sabe que eu competi com o nosso Chifu? Sim, eu sei. Aí eu estava lá com a minha bela idade, né? Que eu já era velho na época. Então eu fui para a competição, não tinha rival para minha idade, né? E os mestres peruanos falaram assim: hermano, vem conosco, né? Ele me jogou numa aula, só tinha grandes mestres lá. E olho lá, tá o mestre, eu não sou um mestre. E eu já conheci pela internet e tal. Foi quando eu vi o Chifu, o Márcio Chifu, e a gente competiu. Primeiro lugar ficou o Márcio Chifu, com um facão. Terceiro lugar ficou, acho que o argentino Marcílio, alguma coisa assim, um mestre argentino em segundo. Terceiro lugar, modesto, eu voltei com o meu facãozinho em terceiro lugar. Aí, no retorno, a gente começou a treinar com vocês. Isso mesmo. Foi preciso ir para o Peru para conhecer vocês. E foi ótimo, né? Nossa. E agora tendo essa oportunidade, né, professora, de falar de não é sonho, é uma realidade, né? Participar do Mundial na China, Sim. que não é a primeira vez. Não, essa é a quarta vez que eu estou indo. A primeira vez que eu fui foi em 2012, depois 2014 e depois 2017. Essa é a quarta vez que eu estou indo representar o Brasil. E, como eu disse, não parem de treinar, porque todas as vezes que eu fui, eu trouxe excelentes conquistas. Então, todas as vezes eu trouxe pódio. Eu trouxe tanto prata quanto bronze e como ouro também. A gente vê que o campeonato na China, digamos assim, para o futebol brasileiro é bem equivalente, né? É. A organização e a importância que se dá ao torneio, né? Ao Sim. Mundial. Mas você vai no berço do Kung Fu. E por mais que você vá pela quinta vez, pela quarta vez, você vai pela quarta vez, você está indo no berço do Kung Fu. Eu acredito que mesmo assim, acaba, eu tô indo para a China novamente. É isso. Para competição, ela é a quarta vez, mas você tá certo, eu fui 5. Que um ano eu fui só para estudar, fui para treinar mesmo. Fiquei num internato, numa escola de Tai Chi, para treinar bastante. E vai pela quarta vez competir. Isso. E vai na terra dos Chinas, quer dizer, Vou. que responsa, professora. Bastante.
Nas suas outras competições, quais países se destacaram mais, além da própria China e o Brasil? Tem Rússia. Rússia é forte? Rússia é forte. Nessa última que eu fui, teve Taiwan. Taiwan também se destacou bastante. Quirguistão. Não. Tem uns países bem diferentes, assim, que a gente não costuma ver aqui. No Kung Fu. No Tai Chi tem Egito. Egito é uma equipe muito forte. Turquia. Turquia também é bem forte. Dos latino-americanos, eu acho que Brasil é um dos mais fortes. Não. Talvez México venha ali em seguida. A Argentina. Somos ali, acho que, os mais... Você fica olhando para essa menininha loira de olhos azuis, você fala, mas como pode um toquinho desse? Ó, no Kung Fu tem as formas, tem armas. Muita gente não treina Kung Fu porque exige muito mais tempo para o aprendizado. Porque não é só ficar lá socando em saco e chutando. Tem muitas técnicas para aprender, armas curtas, armas médias, não é isso, professor? Isso. Fora isso, tem trocação, tem luta. Chama essa menina para lutar. É incrível. Não dá para segurar. Aí tem o nosso Shuai Jiao, Sim. que é uma luta agarrada. Chama essa menina para lutar. Também não dá para conversar com ela. Eu digo assim, no Brasil, professora Raquel, você está num nível técnico assim que você olha nesse pódio e não tem muitas atletas que sobem, né? É assim, o Brasil ainda está começando a formar atletas nesse grau que você atinge hoje, não é isso? Mas eu acho que é mais por falta de oportunidade, Márcio, porque alguns campeonatos que eu vou, tem muitas mulheres, assim, com um potencial muito grande. Assim, muito grande mesmo. Mas para ir para um campeonato, você precisa de uma ajuda, né? Eu continuo nos campeonatos porque, felizmente, a minha profissão, ela faz com que eu consiga pagar as minhas despesas, tanto das minhas despesas pessoais, quanto a de campeonatos. E é claro, nesse ano específico, eu tenho feito várias coisas para conseguir esse dinheiro para poder ir representar o Brasil. Então eu acho que a grande barreira que a gente falou lá no início é realmente, de fato, a parte financeira. É uma das maiores lutas. Então, para uma pessoa ir para um campeonato, ela tem que abdicar de muitas coisas. E uma delas é treinar. Para treinar eu preciso de recursos. E onde eu vou conseguir recursos? Se eu trabalho o dia inteiro, como é que eu tenho recurso para treinar? Então, assim, tem muitos degrauzinhos aí que impedem essas mulheres, essas pessoas, homens também, de estarem aonde eles querem estar também. Entendo. Porque esse é um dos fatores que impedem. Mas nós temos, sim, atletas excelentes, né? Tanto no Kung Fu quanto em todas as outras modalidades. No Brasil, nós temos, assim, a capacidade de ter os melhores dos melhores. É que, infelizmente, essa ajuda, ela é difícil de vir, né? O Kung Fu, ele paga o preço, né, por não ser uma modalidade olímpica. Exato. Totalmente amador, então isso acaba também pesando, né? Mas aí eu vou dizer uma frase vinda do nosso Shifu, Márcio Augusto, que apesar da nossa modalidade ser amadora, a gente treina como profissionais. Mas isso, porque a gente treina muito. E isso em todas as modalidades que são amadoras, todos nós treinamos como profissionais. De verdade, a alimentação, o treino, é tudo regradinho. Porque para chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que treinar, de fato, muito. Porque quando a gente chega lá num campeonato especificamente mundial, a gente compete no berço de quem já treina aquilo desde muito pequeno. Está no DNA praticamente. Exatamente. Então você chegar lá e conquistar um segundo, um terceiro ou até mesmo um primeiro lugar, é maravilhoso. E você chegar lá também é uma vitória, porque é muito difícil chegar até lá. Eu acho que só o fato do atleta embarcar, tá com a passagem na mão ali, eles eu posso perder por nocaute, mas tá valendo, né? Já tá então é uma preocupação muito grande, porque talvez essas atletas que já têm
essa ajuda do próprio governo delas, elas não têm essa preocupação de como que eu vou chegar naquele campeonato. Não, a preocupação dela é só vou treinar. E a nossa preocupação, assim como de vários outros atletas, é como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou ganhar dinheiro para chegar lá? Eu tenho um treino, eu tenho um horário, eu tenho que trabalhar. Então são muitas preocupações além, né, do próprio treino. Então por isso que eu digo que nós... Existe, professor, um movimento aí que eu vou... Isso é uma coisa falar por Osasco, né? Que existe um movimento que está beneficiando muito a mudar um pouco esse curso. Por exemplo, em Osasco existem vários atletas de Kung Fu que fazem parte do Bolsa Atleta Municipal. Ah, muito legal. Sabe? Então isso dá um respiro nessa situação. E dá né? mesmo. Então acredito que mais algum tempo esses atletas eles vão chegar a um ponto muito mais elevado de técnica do que desse tempo para trás, quando eles eram, digamos assim, entre aspas, amadores, sem um investimento, não é isso? Sim. É exatamente o que está faltando para a maioria dessas atletas que você cita, que são ótimas, Sim. mas precisa de um empurrão para chegar à excelência. Sim, né? E precisa mesmo. No seu caso, você fala da sua profissão, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu sei que você é uma palhacinha. Sou também. Registrada bonitinha. Ela é verdade. Ó, a professora Raquel é artista de rua. Sou. Ela sabe? Ela tem um personagem. Tem a Kekel. A Kekel, que é uma boneca. É uma palhaça que ela não fala, ela se expressa com o corpo. E é um trabalho que deu uma pausa, né? Mas não vai ficar na gaveta, não. Ela é uma palhaça que vai às ruas e tem a contação de história e ela faz a interpretação, ela faz com que todo mundo interaja na história também, né? E faz com que a população venha um pouco mais para ter esse contato mesmo na rua, para ter mais essa vivência mesmo do que a gente pode fazer nas ruas gratuitamente, né? Também com as famílias e tudo mais. Mas como pode ser uma palhaça e ser uma professora de Kung Fu? Olha, a gente interliga, porque Kung Fu também é corpo, né? Sim. Então, muito, quando a né? gente faz a performance, a gente não fala, a gente interpreta aquilo que a gente aprendeu, né? Que é o Taolu, aquela forma, né? Taolu é forma e parece que a gente já assistiu um filme que o nosso grande Jack Chan ele falava, tudo é Kung Fu. Não é verdade? Mas tudo é mesmo, o que a gente está fazendo é. A palhaça é Kung Fu. Aham. Agora, nos treinos, professora, quando você está ensinando, é verdade que quando você está ensinando, você está treinando? Sim, a gente treina tudo, né? Porque quando a gente ensina várias pessoas. Então, o que você me traz é diferente, a sua questão, a sua pergunta é diferente da que o outro vai fazer. Então, te faz pensar, te faz... Opa, essa pergunta eu nunca tinha recebido. Deixa eu pensar de uma forma melhor aqui para te ensinar melhor, que vai ser de uma outra maneira com que o outro vai perguntar. E aí você vai ter que dar uma outra resposta para facilitar para aquele entendimento. Então, tudo te faz pensar e te faz te dar uma outra resposta. Então, tudo tá ali, fazendo você pensar, fazendo com que você, tenho que ter conhecimento, tenho que continuar nesse caminho, estudando, vendo como é que eu faço aqui, como é que eu faço ali. Não dá para parar. E por que você poderia em um certo momento falar, bom, eu adoro teatro, vou seguir a carreira, ou alguma coisa nesse sentido. Mas você é mais Kung Fu do que a parte teatral? Ou não? Hoje eu posso dizer que eu sou mais parte Kung Fu do que a parte teatral. Mas eu acho que estão interligadas, né? Porque são coisas que eu amo fazer, então eu me entrego para fazer. Tanto no Kung Fu quanto na parte teatral também. Mas hoje eu gosto mais, eu amo mais a minha parte marcial. Porque a arte tem nas duas. Ah, entendo, verdade. E quando nós estamos assim, você está em clima de embarque para a China, daqui a pouco. Dia 19 você vai estar em Cumbica, não é isso? É isso mesmo. Ah, então, quando você vai treinar nesses seus próximos últimos treinos aqui no Brasil,
Existe aquela coisa de mentalizar, estar lá na China, competindo, ou isso é fantasia de filme? Na verdade, a gente recebe o conselho dos professores, mas às vezes o nosso organismo não obedece, né? Então bate ansiedade, a gente não consegue meditar, porque ela vem, ela só vem. Então eu até comentei com você que ontem eu falei, nossa, já tá aí. Dia 19 já tá aí. E no meio da rua eu comecei. É uma das meditações, que é a respiração. Respira, respira E e solta. solta. É. Porque para tentar diminuir mesmo a ansiedade, o batimento cardíaco, para voltar um pouquinho. Porque a gente vai ficando real num nível de ansiedade lá em cima. Mas às vezes o pico desce, às vezes sobe, às vezes desce. E aí oscila. Porque tá aí, né? É, está. Eu me lembro de filmes de guerra, e aí alguém diz assim que o esporte imita. Aliás, não é que alguém diz. O Exército Brasileiro tem um slogan para os atletas de competição deles, que as Forças Armadas têm os seus atletas, e, e o Exército diz assim: o esporte imita a guerra. Por quê? Porque. ah, Eu que faço agora a é, pergunta. é verdade, não vale. Porque todo atleta, toda competição tem um confronto, né? Compete-se, claro, por pontos, por pódio e tal, mas são conquistas, são em termos, na visão militar, nós estamos numa batalha, não é isso? É isso. Né? Então é isso, esse espírito de adrenalina e tal. Então, num filme de guerra, o pessoal falava o seguinte, quando o drama não era aí chegar na praia e dar tiro. O pior drama era aquele processo de embarque até chegar e desembarcar na praia. Isso. Porque depois que pisou e começa a vir chuva, meu amigo, não é isso? É isso. É isso, porque assim, já fizemos o que tinha que ser feito, já treinamos. E quando chegar lá, a gente tem que só reproduzir aquilo que a gente já treinou. Mas esse caminho de chegar até ali, ele É. dá um negócio tenso. É. Não dá nem pra explicar. É batimento cardíaco que subiu, é a ansiedade, é o nervosismo, é as mãos que suam frio, é tudo. Aí vem tudo um pouco na cabeça, tudo. É, responsabilidade daquilo que você treinou, que você tem que colocar em prática, da responsabilidade das pessoas que estão contando com você daqui do Brasil, que te ajudaram, que te apoiaram. Claro, a gente vai dar o nosso melhor, sempre. Mas fica um negocinho. E eu vou dar o meu melhor, pode deixar, gente. É. Professora Raquel, quando está nos campeonatos, todo mundo já fica assim, sabendo que quando ela vai se apresentar, é mais que uma competição. Ela vive, ela tem uma expressão técnica que faz uma diferença importante, né? No Kung Fu antigo, meus amigos, a base marcial vem do teatro, né, dos grandes teatros antigos e depois vieram teatro de ópera. Pode ver que os teatros chineses, a coreografia praticamente são lutas, né? São. A coreografia é luta, digamos assim. Então faz parte da expressão corporal do que a gente está falando da Kekel, né? Sim. Da palhacinha, fazer Kung Fu. Você acaba fazendo uma junção do antigo, a tradição chinesa, com a arte marcial moderna, né? Do Kung Fu Sim. moderno, que é o teatro e a luta propriamente dita. Você está Exatamente. perfeita nisso daí. Obrigada. Agora, faltando poucos dias para o Mundial, praticamente falar, tem o que ser treinado ainda, professora? Ou você fica naquela só de marcar tempo, ou... Agora eu tô com um treino específico, que é um pouquinho mais leve, né? Porque já tá chegando aí, então é um pouco mais leve o treino, mas eu não deixo de treinar. Então a parte do Kung Fu, especificamente das formas, é um pouco mais leve. Mas eu continuo com os treinos de fortalecimento e esses continuam normal. O Kung Fu da Raquel, professora Raquel, da primeira participação no campeonato para o Kung Fu de hoje, se for falar em linha do tempo, o pessoal pode dizer, geralmente, claro, que evoluiu, tal. Mas a sua cobrança pessoal com relação à primeira participação para essa de agora, como que você se cobra nisso, né? Tá maior. Tá Imagino, maior, mas ela imagino. não tá, vamos assim dizer, eu não vou ficar
me batendo aqui, mas eu tô muito melhor. Eu amadureci, a gente consegue entender mais as competições por ter participado, entender mais como que é feito, os adversários, o olhar mesmo para o campeonato e falar o que eu posso melhorar aqui, a entrada, o olhar de entrada, de saída, a própria concentração nos campeonatos, ela também muda. Então, de 2012, que foi a primeira vez que eu vim, que eu fui, para agora, eu tenho um momento que eu vou parar e eu vou torcer, e eu vou estar lá gritando como você me viu, e eu vou ter um momento que eu vou parar, porque é o meu momento de me concentrar para poder entrar na área e fazer o meu melhor. Coisa que antigamente, mais jovem, eu gritava antes, durante e depois. Né? Eu tava ali na torcida, eu tava na fila para entrar e eu tava olhando o meu parceiros de time na outra área competindo e torcendo. E opa, mas eu já vou entrar ali, Raquel, calma aí. Então. Volta pro foco aqui. Então eu acho que isso eu melhorei muito. Que opa, agora sou eu aqui. Não é que eu não esteja torcendo para os meus amigos do lado, mas agora é o meu momento, eu tenho que focar. Então, eu acho que nisso eu melhorei muito, né? Pra cá, uns 2 anos pra cá, foco na missão, né? É que a professora Raquel, ela é assim como uma esponja, né? Ela agrega todo mundo que está em volta. Tem brasileiro competindo, ela está lá no tatame, ajudando em volta, gritando. É bem isso que ela contou mesmo. Ela é uma torcedora mesmo. Só que também é atleta de competição, então, né? É isso, né? Então é focar na hora. Então, antigamente, posso dizer que na fila tinha 16 mulheres, cada uma de um país. Eu estava sempre interagindo com todas elas, com todas. E aí você vai entendendo assim, por que que ela não fala com as pessoas na fila? Porque ela é arrogante? Não, é porque ela tem que se concentrar no que ela vai fazer ali. Então a gente vai entendendo melhor como é que funciona. A leitura, né? A leitura isso. Do corpo, que é muito isso. Não é que ela não queira falar com você, que naquele momento ela não vai falar com você porque ela tem uma missão ali que é entrar naquele tatame e ganhar. Né? E assim como eu tenho que entender que quando eu fizer o mesmo, é isso. É entrar naquela fila e se concentrar, cumprimentar quem tem que cumprimentar e... Opa, agora volta aqui, pensa na rotina que você vai ter que fazer ali naquele momento. Quando você sair, você pode falar com quem você quiser, abraçar, gritar, chorar. Depois que você sair daquela fila ali, que você se apresentou, pronto. Saiu a sua nota, pronto. Aí você faz um... Sim. Acredito que desde a sua chegada até esse momento de ter o seu nome anunciado, você vai estar equilibrando o olhar, né? Para o pessoal ao lado, no entorno, e olhar para você mesma, porque aí que é onde vai fazer valer a sua ida para lá, né? Não? Sim, porque... Esse individual que eu tô falando aqui, ele é importantíssimo, mas o em grupo também motiva muito a equipe, né? Então você tá dentro do tatame, lá, né? Do tapete, que é um tapete bem grandão. E aí você escutar um Brasil, nossa, pronto. Aquilo dá um gás na gente que é muito maravilhoso. No chinês a gente usa a torcida Jiao, Jiao. Que é uma linguagem, vem lá das dinastias, coisa dos anos 600 ou antes, até para trás, que os militares andavam com luminárias, né? E batendo com aquelas luminárias. Então, para colocar aquelas luminárias acesas, eles colocavam azeite, óleo, né? Então, aí é o tiá de colocar e o iô, que é o óleo. Aí ficava tiaiô porque é o que dava luz, que iluminava e fazia coisa. Isso. Então, hoje, aqui no Iguara, nós desejamos Jaiô, Brasil e Jaiô! Vai lá e arrebenta, professora Raquel. Aliás, eu falo arrebenta, é uma redundância, porque treinar com essa moça, ela arrebenta toda a aula, seja qual hora for. É impossível pegar uma aula com a professora Raquel em baixo nível. É sempre lá.
Uma vez, ela não sabe disso, porque ela é tão natural para ela. Estavam os marmanjos graduados lá conversando. Ela só passou assim do lado, olhou para o mais graduado que estava lá, conversando por quê? Isso. Ela falou e passou, porque ele estava em treino, só que eles estavam conversando. Sabe aquela folguinha de roubar o tempo? E a professora passa conversando por quê? O moço, né? Não sei se era um marrom, né? Um antigão, olhou para essa menininha aqui e já rapidinho foi cuidar do que fazer. Ela não dá mole, é muito duro treinar com essa professora. E eu tenho certeza que toda essa sua vivacidade, a garra e o amor que você tem pela arte marcial, você vai representar e levar isso de alma inteira para a China. Levarei mesmo, como sempre levei. Como sempre. Mas dessa vez, assim espero, trazer a grande e desejada medalha de ouro. E vamos ficar nessa torcida. Dia 19 você embarca, já está aí. Tudo muito já preparado e a gente vai ficar aqui ó, acompanhando do Brasil e gritando e você vai nos ouvir lá. Certeza que vou. Independente do fuso horário, nós vamos acompanhar, vamos plugar lá nas redes estatais que a China transmite e nós vamos colar em você. Eu conto muito, muito com as boas energias de todos vocês. Professora Raquel, nós só podemos agradecer muito. O Márcio até falou que vai treinar com você ali, o Márcio Salazar. Ele e as duas filhas, não é isso? As filhas, e né, o Alan também está lá, já fazendo polichinelo. Não é ver, Alan Júnior? Então, nós aqui só podemos agradecer a sua vinda ao Enguarda, enriquecer o nosso programa e desejar a você mesmo uma grande viagem, felicidades na China e que você volte assim realizada nesse Mundial. Xexê. Obrigada. Amigos do Enguarda, é claro, nós vamos nos despedir com a performance da nossa professora. Saudações, amigos do Enguarda, saúde e paz.